Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias nesta manhã no livro de 1 Reis, capítulo 21. E eu quero continuar com o que nós estamos falando nas últimas semanas sobre Elias e o malvado rei Acabe e a rainha má Jezabel. E eu quero continuar com isso, mas com isso eu quero te mostrar um grande exemplo de quebra de maldições geracionais, a quebra das maldições familiares. Sabe, eu já contei essa história antes, mas anos atrás, quando Tiz e eu pastoreávamos a nossa segunda igreja em Adelaide, quer dizer, eu acho que era Adelaide, Austrália. E Luke, que é o nosso pastor da equipe, era deste tamaninho e ele fez alguma coisa. E ele fez isso e eu agarrei e o empurrei e o vi bater numa parede. Ele tinha uns 3 anos de idade, 2 anos de idade. E eu disse essas palavras para mim mesmo. Eu sou como meu pai. A diferença era que o meu pai não conhecia o Senhor. A diferença era que meu pai não era cristão. A diferença era que meu pai não era um pastor. E eu percebi que a raiva que estava em meu pai também estava em mim. Então eu disse, eu sou como meu pai. E eu pensei no ditado, tal pai, tal filho. E então eu decidi que eu iria estudar isso. Será que há algo na Bíblia que diga tal pai, tal filho? E eu descobri que não apenas está na Bíblia, mas que isso aparece mais de 325 vezes lá. Que o que está em um pai passa para um filho. Agora, para ser justo e nós somos iguais aqui, Ezequiel disse tal mãe, tal filha. Então as senhoras não vão escapar disso também. Todos nós temos isso. E então eu comecei a estudar isso e eu escrevi o livro sobre isso, e ele é um best-seller sobre quebrar maldições familiares, e eu estive pensando há cerca de 1 ano e meio que eu devo reescrever esse livro. E enquanto eu estava estudando Acabe e Jezebel e seus filhos, eu enxerguei um novo nível de compreensão sobre quebrar maldições familiares e quebrar maldições geracionais. Eu posso me lembrar que no passado, na época que nós estávamos compreendendo a Israel e Deus está nos ordenando a nos mudar para Dallas. O Benny Hinn me pediu para ir ao seu programa. Isso foi há uns 20 e poucos anos atrás. E a razão pela qual o Benny me pediu para ir é que ele disse, nós estávamos sentados lá e ele disse, eu tinha um bom amigo, e John deve se lembrar o nome dele, era um bom amigo, e Benny amava o rapaz, ele viajava com Benny o tempo todo, ele tinha sido um viciado em drogas e ele entregou a sua vida ao Senhor, mas depois de muitos anos ele voltou para as drogas. Você se lembra dessa história, John? E então ele morreu de overdose e isso partiu o coração do Benny Hinn. E ele disse, eu sei que você foi um viciado em drogas, mas você se manteve limpo todos esses anos. E eu quero saber como você fez isso. E eu falei com ele, eu comecei a dizer a ele sobre, que o meu maior problema não eram drogas, o meu maior problema era a raiva. E eu disse a ele sobre como eu descobri como quebrar as maldições de família, maldições geracionais. E eu me lembro desse dia, o John provavelmente estava lá e ele disse, parem as câmeras. Ele disse, nós não vamos fazer só um dia, nós vamos fazer 1 semana de programa sobre isso. Então ele levou a Tiz também e nós conversamos sobre, que eu era um cristão, havia nascido de novo, o céu iria sim ser a minha casa, mas eu tinha isso em mim, até que eu descobri como quebrar estas maldições geracionais. E eu me lembro que mais tarde eles transmitiram isso e então eles fizeram uma grande cruzada sobre quebra de maldições familiares na rede de TV. E eu me lembro do Benny me dar um retorno e dizer, nós nunca tivemos uma resposta tão grande dos cristãos dizendo, eu sei que não preciso apenas de uma cura, eu preciso de uma libertação, preciso ser liberto. Eu tinha um bom amigo que tinha uma igreja enorme, que falava por nós quando nós fizemos nossa conferência pastores.
E, finalmente, um dia ele disse, você poderia vir e pregar em nossa igreja? E esse homem era um grande nome, um pastor muito, muito maravilhoso. E ele disse, você ensinaria sobre quebrar maldições familiares e quebrar maldições geracionais? E então eu fui lá e preguei, e eu acho que a igreja tinha uns 10.000 assentos ou algo assim, e no final eu disse, quantos gostariam que eu orasse para quebrar estas maldições sobre a sua família ou sobre a sua geração? E provavelmente 95% da igreja se levantou, incluindo toda a equipe. E ele me disse mais tarde, a minha igreja tem me pedido para eu te trazer para pregar, e ele me disse, eu não fiz isso por alguns anos, eu não fiz isso porque eu não acreditava que alguém que era cristão poderia ter uma maldição geracional. Até que eu ouvi você ensinar, e eu vi toda a minha igreja responder. E ele disse, agora nós, como uma classe nova convertida, isso faz parte da nossa nova aula de conferência sobre ensinar, não apenas sobre ser salvo, mas sobre quebrar maldições geracionais. O mundo diz que você nunca vai mudar, mas a palavra de Deus diz que quem o Filho libertar deve ser livre de fato. Amém? Agora, eu quero te mostrar uma perspectiva diferente sobre a quebra de maldições geracionais. Nós temos falado sobre o profeta Elias e sabemos sobre o profeta Elias que ele enfrentou Acabe e Jezebel, e nós falamos sobre tudo isso. E o profeta chamou o fogo e ele disse que o Deus verdadeiro responde através do fogo, e todo Israel disse, Deus é Deus. E nós sabemos que Acabe e Jezebel eram as pessoas mais perversas, o rei e a rainha mais perversos, que a nação de Israel já teve um dia. E nós também vimos que Acabe decidiu que ele queria um pedaço da terra que havia ao lado do seu palácio, apenas um pequeno pedaço para uma horta de vegetais, que um homem chamado Nabote possuía. Ele foi até ele oferecendo dinheiro, oferecendo outras terras, e nós falamos sobre isso na semana passada. E Nabote disse, eu não posso vendê-la. E Acabe ia oferecendo mais dinheiro e ele disse, eu não posso vendê-la porque eu estou proibido pelas leis de Deus. Quando nós saímos do deserto, Deus disse, isto é para você, isto é para você. E eles davam nomes às terras em homenagem aos seus pais. E eu sou proibido por Deus de vendê-las. Nós sabemos que Acabe começou a lamentar e a chorar e a Bíblia diz que ele deitou em sua cama, virou o rosto para a parede e ficou sem comer. Você já viu alguém na sua família ficar assim? O que foi? Nada. Você está bem? Eu estou bem. Bem, este era um homem, não era um menino, não era uma criança, ele era um homem, ele era o rei. E então a sua esposa malvada Jezebel vem e diz, se levante, você é o rei. Mas ela sabia que seu marido era mimado. E então ela disse, sabe, eu vou resolver isso. E nós conhecemos a história. Ela armou para Nabote um banquete falso e 2 homens foram trazidos para servirem de falsas testemunhas contra ele. E disseram que ele blasfemou contra o rei, que blasfemou contra Deus. E eles pegaram e o apedrejaram e o mataram. Aquele homem inocente teve a sua terra roubada, e a esposa e os filhos de Nabote foram deixados sem qualquer maneira de ganhar a vida. E foi aí onde nós paramos a história na semana passada. Vamos ler algo aqui em 1 Reis 21:17, que nos levará a um nível de compreensão sobre a quebra de maldições geracionais. Versículo 17 diz, então a palavra do Senhor veio a Elias o tesbita, dizendo, levanta-te e vá encontrar a Acabe, o rei de Israel, que vive em Samaria. E lá ele está no vinhedo de Nabote, onde ele desceu para tomar posse. E você deve falar com ele dizendo, assim diz o Senhor, você assassinou e também tomou posse? E você falará com ele, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambem o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, todo o sangue. Então Acabe disse a Elias, então você me encontrou, ó meu inimigo? E ele respondeu, eu encontrei você, porque você vendeu a si mesmo para fazer o mal aos olhos do Senhor.
E eis que eu trarei a calamidade sobre você. E eu tirarei, veja, aqui começa a maldição geracional. Eu tirarei a sua posteridade, e eu cortarei todos os homens de Israel de Acabe, sejam livres ou escravos. Eu farei a sua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nabote, como a casa de Baasa, o filho de Aias, por causa da provocação com a qual você me provocou a raiva e fez Israel pecar. E sobre Jezebel, o Senhor também falou dizendo: os cães irão comer Jezebel junto ao muro de Jezreel, e os cães irão comer quem pertencer a Acabe, os que morrerem na cidade, e os pássaros do ar comerão quem morrer no campo. Mas não houve ninguém como Acabe, que semeou para si mesmo fazendo a maldade aos olhos do Senhor. Porque Jezebel, sua esposa, o instigou. E ele se comportou muito abominavelmente ao seguir os ídolos, de acordo com todos os amoritas tinha feito, a quem o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. E assim que Acabe ouviu as palavras, ele jurou a si mesmo e rasgou suas vestes, e vestiu panos de saco em seu corpo, e jejuou e se prostrou em pano de saco, e começou a lamentar. Agora, olhe para mim um segundo, aí onde você está. Nós falamos na semana passada sobre a vingança é minha, disse o Senhor. E nós falamos sobre como Deus vinha me corrigindo sobre irar, mas não pecar. Porque o maior problema que eu tinha, e todo mundo sabia disso, eu era um viciado em drogas e um traficante de drogas e todas essas coisas. E se eu estivesse em uma igreja diferente, eu não diria que era um traficante de drogas, mas estava no ramo dos negócios de importação e exportação de substâncias naturais. E eu acabei sendo salvo. E eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas o meu maior problema não era o vício em drogas. Deus me libertou disso instantaneamente. Mas eu trouxe para o meu cristianismo, e eu trouxe para a minha família, e eu trouxe para o meu casamento, e trouxe sendo um marido e sendo um pai, eu tinha um problema real com a raiva. E eu sei que isso é difícil para pessoas acreditarem, porque eu sou muito doce hoje. Mas eu tinha um problema real com a raiva. O que me instiga a isto é que eu vejo algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Eu vejo algumas coisas que estão acontecendo com esta atual administração. E vejo algumas coisas que estão acontecendo com os nossos filhos e com a moral e quão longe nós caímos em pouco menos de 2 anos. E isso me deixa com raiva. E eu disse: Deus, por que você não faz algo? E aí que nós percebemos que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa raiva. Mas Deus diz: a vingança é minha e eu vou retribuir, certo? Então veja o que aprendemos com Acabe. Acabe é mau, o pior rei que Israel já teve. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Assim que Acabe ouviu as palavras, ele jurou e rasgou as suas vestes, e vestiu pano de saco em seu corpo, e jejuou, e se prostrou em pano de saco, e começou a lamentar. Ele estava arrependido pelo que ele tinha feito. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo... Agora, isto é Deus falando com o profeta. Veja como Acabe se humilhou diante de mim. E porque ele se humilhou diante de mim, eu não vou trazer a calamidade em seus dias. Lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? Eu disse: Deus, sabe, isso não é justo. Eu quero ver esse cara fritar. Ele cobiçou a terra do seu próximo. Mas então nós somos lembrados de um outro rei que cobiçou a esposa do seu próximo. E o seu nome era Rei Davi. E ele também se arrependeu, e não apenas Deus o poupou, mas o nosso Salvador veio da linhagem deste rei que cometeu um grande erro e se arrependeu, certo? Mas a história não termina aqui. Leia o resto deste versículo. Então Acabe se humilhou diante de mim. E porque ele se humilhou diante de mim, eu não vou trazer a calamidade em seus dias. Mas,
nos dias de seus filhos, eu trarei a calamidade em sua casa. Então aqui nós temos uma das histórias mais interessantes sobre quebra de maldições geracionais. Agora, eu quero te mostrar algo. É uma anotação. Vá para o versículo 29. E eu quero te mostrar que em algum lugar ao longo do caminho, me perdoe, não é o versículo 29. Vá comigo para 1 Reis 22, verso 34. Deus diz a Acabe, ou diz a Elias, porque ele se arrependeu. Agora, deixe-me falar isso enquanto você está procurando na Bíblia. Isto vem nos mostrar que a misericórdia de Deus está além de qualquer coisa que nós podemos imaginar. Sabe, e eu vou falar isso aqui no meu espírito. Você pode estar dizendo, pastor, eu adoraria ser um cristão, adoraria conhecer o perdão de Deus, mas você não sabe o que eu fiz no meu passado. Ouça, o que você fez no seu passado não pode ser pior do que o que Acabe fez. Este homem estava envolvido em tomar uma nação inteira e fazê-los blasfemar contra Deus. Ele estava envolvido com uma ruína e roubo e assassinato de uma família. Esse homem foi tão mau quanto se pode ser. Mas Deus ainda o perdoou quando ele disse, Deus, eu me arrependo. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu tinha marcas de agulhas de cima a baixo no meu braço por injetar drogas, e eu me ajoelhei em um filme, e eu disse, Deus, se você é real, seja real para mim agora. E ninguém na igreja olhou para mim. Na época, eu não era tão bonito como eu sou hoje. Obrigado. E toda a igreja estava, orando por almas, envie os pecadores, mas quando eu entrei, todo mundo fez... Mas eu disse, Deus, se você é real, seja real para mim, e ele foi. Ele não disse, vá se limpar e depois volte. Ele é uma festa, venha como está. E é ele quem faz a limpeza. Amém? Então Deus poupa Acabe. Agora, nós não temos uma explicação para o que acontece no versículo 34. Mas em algum lugar ao longo do caminho, Acabe deve ter recuado. Porque agora Acabe estava com a Síria. E veja o versículo 34 do 22. Agora, um certo homem atirou um arco a ermo e atingiu o rei de Israel entre as articulações de sua armadura. Então ele disse ao condutor de sua carruagem, vire-se e me tire da batalha, pois eu estou ferido. E a batalha cresceu naquele dia, e o rei foi apoiado em sua carruagem, de frente para os sírios, e ele morreu à noite. Agora, em algum lugar ao longo do caminho, ele deve ter recuado, e o julgamento de Deus voltou a se envolver. Porque a Bíblia diz, e se você ler em hebraico, é ainda mais chocante, diz que eles não sabiam que o rei estava lá, ele não estava vestido como rei, ele tinha alguém em outra carruagem vestido como rei, e alguns homens chegaram lá e só fizeram assim, e dispararam uma flecha aleatoriamente. E ela acidentalmente encontrou o único lugar em sua armadura onde a armadura tinha alguma abertura, um lugar. E aquela flecha, acidentalmente, por coincidência, encontrou aquela fenda na armadura e matou Acabe, e ele morreu naquela noite. E então, em algum lugar ao longo do caminho, ele não fez o que ele deveria ter feito, e ele recuou e o julgamento veio sobre ele. Mas eu quero que você agora vá do julgamento de Acabe, porque nós entendemos porque Acabe deveria ter sido julgado. Mas eu quero que você veja para o que nós chamamos de maldições geracionais. Em Êxodo 34:7, a Bíblia diz, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Este é um trecho da palavra que a maioria das pessoas não entendem. Bem, você é como o seu pai, ou você é como sua mãe, ou você é como o seu avô. Eu me lembro que anos e anos atrás, um cristão muito
famoso na televisão veio até mim. Um homem mais velho, que já está com o Senhor agora, ele disse: você poderia orar? Há algo com o meu neto. O meu neto sente medo o tempo todo e eu não vou entrar em detalhes. Mas eu disse: há algo assim com o pai dele? Ele disse: não. E eu disse: com você? Ele disse: sim, eu tinha tanto medo de ser separado, de ser abandonado e essas coisas. E o netinho dele, ele me conhecia, ele devia ter só uns 5 anos. E toda vez que ele tinha essa ansiedade, ele dizia: eu quero o pastor Larry, ore por mim. Eu quero o pastor Larry, ore por mim. E então nós colocamos as mãos sobre ele e quebramos esse espírito geracional de medo. E ele nunca mais teve problema com isso. Veja, nós precisamos entender que essas coisas que estão em nós podem passar seguindo por 3 ou 4 gerações. E se nós não quebrarmos isto, elas passarão por mais 3 ou 4 gerações. Veja comigo em 1 Reis, capítulo 22, versículo 51. E Acasias, o filho de Acabe, tornou-se rei sobre Israel em Samaria. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal aos olhos do Senhor, e caminhou pelo caminho de seu pai, e no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, que tinha feito Israel pecar. Pois ele serviu a Baal e o adorou, e provocou ao Senhor Deus de Israel a raiva, de acordo com tudo que seu pai tinha feito. Quando eu estava crescendo, meu pai, e eu amo meu pai já está com o Senhor agora. Nos últimos anos de sua vida, ele entregou sua vida ao Senhor, mas o meu pai era um homem mau. Quer dizer, ele era mau, ele ficava com raiva o tempo todo. Meu pai, uma vez, eu voltei para casa, eu estava eu não sei, na 6ª série ou algo assim. Eu cheguei em casa, eu estava 5 minutos atrasado para o jantar, e eu entrei e meu pai me deu um soco na lateral da minha cabeça, e me derrubou e depois me chutou por todo o caminho dentro de casa. E quando minha mãe veio para me verificar, várias das minhas costelas no meu lado direito estavam quebradas, porque ele havia me chutado. E eu vi meu pai ficar com raiva da minha mãe e de mim, sabe, com a minha família. E eu me lembro do meu pai batendo no rosto do meu irmão com uma caneca de café da mesa. Uma vez estávamos eu e meu irmão brincando e nós derrubamos um prato no chão. E ele nos fez comer tudo aquilo no chão, sem uma faca e garfo. E você olha para isso e diz: quer dizer, quando eu crescer, eu não vou ser assim de jeito nenhum. E ainda assim, quando eu cresci e este mesmo espírito de raiva estava em mim. E você olha para o filho aqui, e ele olha para tudo que o pai dele passou, e tudo que o pai pagou o preço, e a mãe dele também. E ainda assim a Bíblia diz que ele repetiu as mesmas coisas que seu pai e sua mãe haviam feito. Isto não é bizarro? Mas veja, há uma resposta. Há uma resposta. Vá comigo para 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. E Moabe rebelou-se contra Israel, e depois da morte de Acabe. Agora, Acasias caiu da sacada da sala superior em Samaria e ficou ferido. E então ele enviou mensagens e disse-lhes: vão perguntar a Baal-zebub, o deus de Ecrom, se eu vou me recuperar desta lesão. Agora, Baal-zebub era o deus de Ecrom. Beuzebu, como você sabe, é outro nome para Satanás. E Beuzebu literalmente significa Senhor das Moscas. E assim, em vez dele ir para Jeová Jiré, Jeová Tiskenu, Jeová Makadesh, ele vai para o Senhor das Moscas, para saber se ele iria sobreviver. Isto que vai mostrar que ele não estava pensando direito. Eu posso ouvir um amém? Diga amém, vai focar melhor, vai ficar tudo bem. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: suba e encontre os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: é porque não há Deus em Israel que vai perguntar a Baal-zebub, o deus de Ecrom?
Agora, portanto, diz o Senhor, você não sairá da cama para o qual você foi, mas certamente morrerá. E então Elias partiu. E quando os mensageiros voltaram para ele, ele disse a eles, por que vocês voltaram? Eu enviei vocês a uma missão para ir falar com o Senhor das moscas. Por que vocês voltaram? E eles disseram, um homem veio nos encontrar e disse-nos, volte para o rei que os enviou e diga a ele, assim diz o Senhor, é porque não há Deus em Israel que você está enviando para perguntar a Baal-zebube, o Deus de Ecrom? Portanto, não sairá da cama para o qual você foi, mas você certamente morrerá. Então ele disse a eles, que tipo de homem foi que veio os encontrar e disse essas coisas a vocês? Como ele era? Então eles responderam, ele era um homem peludo e usava um cinto de couro na cintura. E ele disse a eles, é Elias, o tesbita. Agora, ele nunca tinha conhecido Elias, mas ele sabia quem era Elias e quem Elias representava, o homem, a casa de Deus. Então ele soube imediatamente quem era, e é claro que nós sabemos o que aconteceu mais tarde. E ele morreu. E aqui está o que eu quero que você veja. Como foi que Jezebel morreu? Alguém se lembra? Ela foi jogada de onde? De uma janela. Como foi que o filho dela morreu? Ele caiu de uma janela. Agora, há duas coisas que nós podemos supor aqui. Número 1, há uma maldição geracional aqui. Ou número 2, você não pode ter uma janela na sua casa. Eu acho que é uma maldição geracional. E lembra do que Deus disse a Elias? A Acabe, ele disse, eu não vou julgá-lo. Evidentemente, ele recuou e voltou a adorar a Baal e recuou. Mas ele disse, eu vou julgar a sua casa e a todos os seus filhos e a sua casa. E nós vemos que depois que Jezebel morreu, e Jeú veio e se tornou rei, quando vemos que Jeú pediu pela morte, Acabe tinha 70 filhos. 70 filhos. Nem todos eram de Jezebel. E ele pediu pela morte, de acordo com a profecia de que todos os 70 filhos, eles pegaram aqueles 70 filhos que eram maus como o seu pai e sua mãe e cortaram a cabeça deles. Colocaram em uma cesta e colocaram diante do reino. Eu não sei quanto a você, mas se eu estivesse vendo tudo isso, o meu pai, um homem atira uma flecha e atinge o único lugar em sua armadura. A minha mãe é jogada de uma janela. O meu irmão mais velho cai de uma janela. Meus 70 irmãos têm suas cabeças cortadas. Eu não sei sobre você, mas eu me arrependeria. Eu posso não ser o homem mais inteligente da turma, mas eu iria me arrepender. Mas o que de fato precisamos entender é exatamente o que lemos aqui. Que a iniquidade do pai e da mãe podem passar para a terceira e quarta geração. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.